Continuando, na última aula nós vimos aí como criar quebras de página, né? Através do menu Layout e Quebras, nós vimos que a gente pode criar quebras de página, de coluna e disposição do texto, né? Jogando o texto para baixo. Nessa aula nós vamos ver as quebras de seção. Nós temos 4 tipos aí de quebra de seção: para a próxima página, contínua, par ou ímpar. Mas o que seria uma quebra de seção? Quando que a gente tem que criar quebras de seção? Quebra de seção é muito importante no documento e muito útil. Nós vamos utilizá-la principalmente quando a gente precisa aplicar configurações diferentes em várias partes do documento. Então, quando eu tenho várias seções, eu consigo dividir esse documento em formatações diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma borda numa seção e não ter na outra. Posso ter um número de página numa seção e não ter na outra. Vamos ver na próxima aula. Nós podemos ter numa página eu ter o tamanho ali, a orientação da página na paisagem, no outro no retrato, né? Um formato de papel numa seção, outro formato em outra. Então, sempre que a gente precisar utilizar formatações diferentes em partes do documento, a gente pode trabalhar com seção. Então, vamos lá quebrar nossa primeira seção. Vou pegar aqui, eu vou utilizar esse exemplo que eu falei agora. Vamos supor aí que eu queira quebrar uma seção aqui depois da introdução, tá? Vou jogar esse aula de colunas para outra página. Porém, ao invés de usar a quebra de página, eu vou usar a quebra de seção. Então eu vou vir aqui, ó, Layout, Quebras, Quebra de seção para a próxima página. Então ele vai inserir uma quebra de seção e vai jogar o texto abaixo do cursor para outra página, bem parecido com a quebra de página, tá? Então quando eu faço isso, ó, ele vai aparentemente funcionar igualzinho a quebra de página. Jogou para a página de baixo. Se eu vier aqui na página inicial e usar o botão mostrar tudo, né, eu vou ver que aqui agora eu tenho uma quebra de seção jogando aqui o meu texto para baixo. Bom, qual que é a diferença disso aqui para quebra de página? É que agora eu estou trabalhando com mais de uma seção. Então eu tenho uma seção aqui em cima da introdução e o restante do documento para cima, e eu tenho uma outra seção que é nessa página onde está a aula de colunas até o final do documento. E aí eu consigo aplicar configurações diferentes nessas seções. Só como exemplo aqui, se por acaso eu quisesse pegar essa segunda seção e deitar o papel só dela, eu já consigo. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, no meu layout, configurar a minha página. Vou pegar aqui o papel. Na verdade, nas margens eu vou pegar a orientação. E olha aqui que eu vou fazer. Meu documento está todo em retrato. Eu vou colocar em paisagem. E aqui eu vou definir que eu vou aplicar apenas, ó, nesta seção. Eu tenho a opção de fazer isso nessa seção, desse ponto em diante, ou no documento inteiro. Então eu vou pegar nessa seção, ou seja, na seção 2 do meu documento, que foi a que eu acabei de criar. Então quando eu dou OK, ó, olha como essa página agora está deitada e a de cima está em pé. Na verdade não só a página, né? Todo o documento aqui na parte de cima, ó, ele está em modo retrato. E aqui para baixo, ó, tudo que é a seção 2 está em modo paisagem. Então esse é um exemplo de como eu uso a seção. Nós vamos ver aqui outros exemplos depois, tá? Mas esse é um exemplo. E com isso a gente consegue, ó, quebrar a seção e trabalhar cada uma das seções em formatos diferentes. E você vai ver depois que isso é útil demais para a gente, beleza? Então eu vou desfazer aqui, tá? Vou voltar ao que estava antes. Beleza? E vou mostrar para vocês agora a outra quebra. Então, layout quebra, eu tenho uma quebra de seção para a próxima página. Eu tenho uma quebra de seção contínua. Eu posso quebrar uma seção e continuar o desenrolar do texto
na mesma página, porém ambas vão ser seções diferentes. Também consigo isso. E outra possibilidade é página par ou página ímpar. A gente quebra uma seção e a próxima página ela pode ir para a próxima página par ou pode ir para a próxima página ímpar, se você definir. Para que serve isso? Isso é muito usado principalmente em livros, né? Pode olhar que quando você está lendo um livro, de repente acaba um capítulo e aquele capítulo fica uma página em branco do outro lado e ela começa só o próximo capítulo lá na próxima página par ou só na próxima página ímpar, né? Depende de como você montou o livro. Então, assim, esse recurso pode ser útil para isso. Você termina determinado capítulo e eu quero que o meu livro, o meu texto sempre comece na página par. Então, cada seção que acabar, você pode definir para quebrar ela para a próxima página par. É um recurso aí interessante, tá? Mas o mais importante aqui, o que a gente vai utilizar com muito mais frequência, é a quebra de seção para a próxima página, beleza? Então, nas próximas aulas nós vamos aprender a utilizar isso para fazer outros tipos de coisa aqui que vão ser muito úteis para você. Um abraço e até a próxima aula.